queridos, e aqui Shalom a todos vocês. É um grande prazer estar em mais uma lição da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores, direto de Teoflotone. Hoje falando da lição de número 8, que diz o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Nós falamos na lição passada, foi uma lição muito boa, eu tive um debate de altíssimo nível com os meus convidados semana passada, número 7, o poder sobre as doenças e a morte. Abordamos o tema perdão, que está tão escasso no nosso tempo, e lembrando que esse tema perdão vai voltar na lição de número 9. Hoje nós vamos falar na lição número 8, e eu quero iniciar essa lição mandando um grande abraço àquelas pessoas que têm compartilhado a nossa lição, têm se inscrito em nosso canal, têm pedido lições. Amado, peça a sua lição, peça os verbos em grego, em hebraico que são falados aqui. Eu teria o prazer de mandar para que você compartilhe, para que você tenha uma interatividade na sua sala de aula. E principalmente, para que você tenha em mãos a ferramenta do que é falado aqui na EBP em Foco. Hoje eu quero iniciar mandando um grande abraço para Leandro Medeiros, de Florianópolis, Santa Catarina. A evangelista Michele Corni, grande abraço, muito obrigado, Michele, por ter compartilhado nossa lição e por ter deixado um scrap, e foi uma grande gratificação ler o seu scrap. Quero mandar um abraço para Olga Bigalho, Cláudio Luiz Epifânio, quero deixar um grande abraço para Jean Carlos, de Itapaci, Goiás, para o pastor Valdir, muito obrigado pela atenção, por estar nos acompanhando, lá de Lagoa dos Patos, Minas Gerais, com o evento Gritos de Vitória. Que Deus possa te abençoar, meu amado, e continuar nessa luta, nessa garra. E também para o Paulo Sérgio da classe, e todo o pessoal da classe Adonai, da Assembleia de Deus. Eu vou iniciar hoje falando dessa lição, o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Eu tenho grandes convidados comigo, alguns conhecidos de vocês, outros que não são conhecidos, mas que se fazem presente pela primeira vez, e eu espero que volte outras vezes. Eu tenho comigo hoje o evangelista Mário, tenho comigo hoje o professor Zias, e tenho comigo o nosso irmão em Cristo, grandes estudantes de teologia, o nosso querido Jason. Eu vou apresentá-los, à medida que eu for apresentando, eles vão ler a lição e vocês vão conhecê-los. Essa noite será uma noite, essa lição que nós estamos gravando hoje à noite, será uma lição maravilhosa, porque nós sabemos que Deus vai libertar muitas pessoas através desta palavra. Eu vou iniciar hoje a introdução com o professor Osias. Amado, fique à vontade. Amém. Nesta lição, estudaremos os relatos que mostram o poder de Jesus sobre as forças da natureza e também sobre os demônios. Até aqui, os discípulos já tinham visto Jesus curando doentes e libertando pessoas oprimidas pelo diabo. Todavia, eles ainda não haviam visto o Mestre dominando as forças da natureza, nem tampouco alguém que andava nu e vivia nos sepulcros ser devolvido a seu convívio familiar. Estes fatos ocorreram quando Jesus acalmou uma tempestade e libertou um endemoniado gadareno. Em ambos os relatos, vemos as manifestações do poder e da misericórdia de nosso Senhor, que sempre procurou o bem do homem, nem que para isso fosse necessário repreender as leis físicas do universo ou quebrar o poder de Satanás. Muito bem, querido, eu queria que você frisasse para a sua sala. Já pegou o seu copo com água, a sua caneta, para você não levantar? Então anote aí, grife na sua caneta. Eu vi o evangelista Mário grifando aqui na revistinha dele. Eu acho que ele vai lecionar no próximo domingo. Eu queria que você também grifasse e deixasse bem destacado nessa introdução o ato de discípulo. Nós falamos na lição passada. É interessante que o discípulo ele convivia com o mestre. Ele tinha que ter impregnado em si, como nós estudamos na Erfurt, nos ovos da ética, ele tinha que ter nele a poeira do mestre. Então entenda, agora é apresentado aos discípulos uma nova face de Jesus. Isso é muito interessante. Que face que é apresentada aos discípulos? Eles conviviam com Jesus, mas não conheciam Jesus na íntegra. É apresentado a eles agora, então, a face de Deus.
Porque até então, amados, nós precisamos entender que eles não conheciam como Deus é capaz de dominar a natureza e também os demônios. Eles viam Jesus fazer algumas curas, alguns milagres, mas até então não era apresentado o poder de dominar, não era apresentado o poder sobre a natureza. Nós devemos lembrar que na lição passada eu falei algo muito interessante, eu vou repetir para que vocês anotem. Quem não pediu a lição que possa pedir. A palavra grega que nós chamamos de explícita xisomai e a hebraica chamada de ramal, ambas as vezes elas são traduzidas como compaixão. Entenda isso. Essa compaixão tem um significado amplo nessa palavra grega ramal e na hebraica. Por quê? Porque na realidade ela traz um significado que mostra pena, mostra amor, ela mostra misericórdia. Misericórdia tem um sentido de solidariedade, essa solidariedade com outra pessoa. Essa pessoa que mostra esse sentido que nós chamamos esplancha sissomai, ela mostra o ato de sofrer o que a outra pessoa está sofrendo. A tragédia da outra pessoa também recai sobre ela. E Jesus, ele tem nele ele traz consigo essa compaixão, essa misericórdia. E é isso que nós precisamos entender. Eu quero deixar bem claro para você que nessa introdução, que agora vai ser apresentado aos discípulos a outra face de Jesus, que é o que nós chamamos a face de Deus. Ok, amado? Alguém da bancada quer falar alguma coisa assim? Professor Osias, pode ficar à vontade, meu amado. Sim. Devemos lembrar também, né, professor, que nesta introdução vemos Jesus provando para os discípulos que ele era o verdadeiro Deus humanizado, né? Ele era o próprio Deus humanizado. Quando ele vem e domina a natureza e depois ainda vem e logo em frente ele vai e expulsa o demônio, quer dizer, mostrou um domínio também no mundo espiritual, né? Isso é interessante, amado, porque às vezes nós olhamos para os discípulos e enxergamos os discípulos num caráter tão simples e se esquecemos que eles estavam num limite terreno. E esse limite terreno às vezes nos faz e nos leva a duvidar de algumas situações. Eles estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Isso é muito interessante. Eu vou continuar aqui no tópico de número 1. Amados, fiquem à vontade. Se vocês quiserem falar alguma coisa, levante o braço que eu passo a palavra para vocês. Diz Jesus e as forças sobrenaturais com evangelista Mário. Fica à vontade, meu Mário. Olá, amigos, a paz do Senhor para todos. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui participando dessa lição, dessa mensagem, da Escola Dominical. Então, o tópico que ficou para mim é esse aqui, ó, o poder sobre a natureza. Até este ponto, Lucas já havia mostrado Jesus exercendo poder sobre os demônios e enfermidades. Agora ele mostra exercendo o seu poder sobre as forças da natureza. A tempestade surge aqui e como uma força impessoal, revelando que a harmonia original da criação se perdeu. Nesse momento ele se levanta com uma força poderosa que precisa ser detida. Ao receber a voz do comando do Filho de Deus, as forças descontroladas da natureza param. Jesus põe ordem no caos. A cena foi tão dramática para os discípulos que arrancou deles a pergunta: quem é este que até aos ventos e à água manda? Eu acho de tamanha importância nesse tópico, e você há de convir comigo, eu queria que você anotasse, professor, algo sobre o Mar da Galileia, ou nós chamamos de Lago de Tiberíades. É um grande lago, ele faz parte, anote na sua revista, bem de ladinho, ou grife para que você leve para a sua sala, ou peça lição, nós mandaremos para que você debate na sala. Ele faz parte da região sudeste do Mar da Galileia. E é interessante que ele fazia parte da cidade chamada de Decápolis. São cidades gregas, isso nós precisamos entender, que não pertenciam a um país. Ela fazia parte de um cenário
totalmente fora dos padrões do judaísmo. É por isso que esta cidade em específico, ela criava porcos, porque ela não tinha um domínio romano, ela não tinha um domínio judeu, ela fazia parte de cidades sem governo. Entenda isso, leve isso para a sua sala. Então esse domínio grego que eles não tinham, eles tinham a sua cultura própria, eles tinham a sua vestimenta própria, eles tinham o seu próprio jeito de viver. Até os dias atuais nós precisamos entender que o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia como é conhecido, ele ainda tem um grande cenário de tormentas consideráveis. Só para você ter noção, até hoje, algumas vezes esse mar apresenta ondas com 6 metros de altura. Logo nós entendemos que os discípulos não lutaram por uma causa em comum. Não é uma causa comum. Nós precisamos entender que quase todos aqueles discípulos que estavam no barco eram peritos em pescar. Grande parte deles eram pescadores e eles sabiam como controlar a embarcação. Entenda isso. Esse perigo que eles estavam vivendo era um perigo que nós chamamos de perigo real. Não era algo comum nos dias a dias. É isso que nós precisamos que você leve para a sala. Porque às vezes nós falamos assim, foi uma coisa comum do cotidiano. Não, Marco. Foi algo diferente para os discípulos. Entenda isso. Alguém quer comentar alguma coisa da bancada, assim? Evangelista Marco, fica à vontade. Eu gostaria de comentar, assim, eu fico pensando no poder do Senhor Jesus, né? Que os discípulos estavam ao lado dele, era uma faculdade, era uma escola, eles precisavam aprender, porque Jesus haveria de realizar a sua obra e voltaria para o Pai. Então ele deixaria os seus seguidores. E os discípulos precisavam aprender a respeito desta questão de ser discípulo. O discípulo, ele tem que fazer, ele tem que realizar, tem que acontecer as coisas que o seu mestre realizar. Então, a cada momento, Jesus deixava acontecer, digamos assim, as possibilidades de crescimento, de aprendizado dos discípulos. E aí ele introduzia a palavra ou os ensinamentos que cada um precisava entender, porque ele deixou a obra para que possamos fazer. Muito bem, professor Jason, fica à vontade, meu lado. Fica à vontade. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, a você que está participando dessa lição maravilhosa. Eu gostaria de pegar um gancho aqui na palavra dos nossos amigos e comentar a respeito deste poder de Jesus sobre a natureza, visto que é um poder metafísico também, ou seja, vai além da física, vai além do que a ciência pode explicar. Ora, a natureza nada mais nada menos do que algo inerte, ou seja, não tem personalidade própria, é impessoal. E Jesus está provando para os discípulos que, como dominador e senhor de tudo, ora, nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele sendo o criador, o dominador de tudo, ele consegue sujeitar todas as coisas, material, imaterial, visível, invisível, ao seu poder. Ou seja, o poder de Jesus aqui, Jesus está demonstrando o seguinte: ei, eu tenho um poder metafísico, vai além do que você pode explicar. É como Jesus anda por cima das águas, né, Elias? Como vai explicar? Jesus consegue fazer com que as águas, se perguntar, Jesus flutuou ou a água ficou sólida para Jesus pisar? Então o poder de Jesus controla todas as coisas, vai além da explicação humana, né? Acho que Jesus estava querendo ensinar isso para os seus discípulos. É bem lembrado pelo Jason, quando eu estava arrepiando aqui. É interessante nós pensarmos e levarmos para a nossa sala esse momento, a vivência de Jesus com os discípulos, mas vivendo a parte metafísica, foi o que o Jason acabou de falar. E eu me fiz a seguinte pergunta: eu queria que você sabesse em Gênesis 9 e 10, por que Jesus põe ordem ao caos? Essa é a pergunta que você deve fazer para a sua sala. Nós precisamos entender o porquê Jesus pôs ordem ao caos. Isso me chamou bem a atenção. Quem achou para mim Gênesis 1, capítulo 1, versículo 9 e 10, sim? Professor Zias? Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra,
e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Olha que interessante, professor, para você levar para a sua sala. Isso é muito interessante. O porquê Jesus põe ordem ao caos. Em Gênesis 1, o capítulo 1, 9 e 10, nós precisamos entender que ele mostra aos seus discípulos quem verdadeiramente ele é. Isso entra em questão na teologia, e nós debatemos muito isso na sala de aula, nos primeiros encontros. Deus não existe. E isso dá um grande confronto na sala. Por quê? Existir aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu gero, aquilo que eu faço. Deus é, ele não existe, ele não foi gerado. Logo, a existência de Deus não se pode afirmar porque ele é. Então, quando nós dizemos que ele é, nos mostra ele dando ordem a quem? A um plano metafísico que é a natureza. Assim como foi no início da criação. Nós precisamos entender que ali Jesus está revestido do poder de Deus. Há nesse verbo que nós chamamos, muito conhecido pelos professores, no original, que nós dizemos bará. O bará não é só o ato de criar, meu amado. Ele vai além. Bará é fazer aparecer do nada o que não existe. Isso aqui é muito interessante. O único ser capaz de fazer aparecer do nada é somente Deus. E é interessante que também ele pode transformar o nada aquilo que já veio existir. Então leve isso para a sua sala. Leve para a sua sala que o verbo grego, o verbo hebraico bará, vai além de criar. Ele nos mostra que é aparecer do nada, e somente Deus é capaz de fazer isso. O resto vai continuar, como nós dizemos, Ctrl+C, Ctrl+V. Cola e copia. Amém, amado? Eu vou continuar. Alguém tem alguma coisa a dizer? Pode ficar à vontade. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2. Eu vou para o... Sim, amado. Fica à vontade. O versículo 25 de Lucas capítulo 8, que os discípulos se admiraram. Quem é este que dá ordem para o vento e para a água e eles obedecem? Então é o próprio Deus, é o nosso Senhor, é aquele que nós servimos. E Ele tem poder para realizar todas as coisas. E Ele nos outorga também esse poder para que possamos usar e fazer as coisas acontecerem no nome dEle. Se creres, verás a glória de Deus. Muito bem lembrado pelo evangelista irmão Mário. Muito bem lembrado. Amado, nós precisamos crer no poder sobrenatural de Deus. Hoje a igreja está fadada ao fracasso se não crer no poder de Deus. Isso nós precisamos frisar e precisamos colocar para nossa sala. Não é a ciência, é o poder de Deus. Muito bem lembrado. Eu vou continuar no tópico número 2 com o nosso irmão querido Jason. Poder sobre os demônios. Amado, fica à vontade. Vamos lá. Poder sobre os demônios. Se a natureza é uma força impessoal, o mesmo não pode se dizer do diabo. A Bíblia mostra que ele é um ser pessoal, isto é, dotado de personalidade. Jesus e seus discípulos tiveram que enfrentá-lo muitas vezes. Ainda quando descrevia o relato da tentação de Cristo, Lucas informa que Satanás ausentou-se de Jesus por algum tempo. Jesus derrotou o diabo na tentação do deserto, mas depois disso teve outros embates com ele. De fato, a Escritura registra vários casos de pessoas oprimidas e possessas de demônios que tiveram um encontro com Jesus e seus discípulos. Aí segue-se alguns versículos, casos tais, pessoas foram libertas e Satanás derrotado. Eu sei que os senhores vão comentar sobre esse tópico, é um tópico muito bom, e eu queria que você grifasse, amado, anotasse, que é algo de Isaías 14, o versículo 12 e 13, e Lucas 10, 18. Eu vou pedir ao Jason que abra para mim Isaías 14, 12 e 13, e Lucas 10, 18, ao outro professor da bancada, para que nós possamos entender esse termo, a palavra original diabo. Isaías 14, 12 e 13. Sim, Jason, fica à vontade. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Então preste bem atenção, amado. A veracidade de Satanás, nós precisamos deixar isso bem claro na nossa sala. Ele existe, ele não é um ser irreal. O próprio Isaías, como o irmão Jason leu aqui, e nós precisamos entender, o professor Jason leu, ele tentou igualar-se a Deus, e por isso que ele é jogado do céu. A própria Bíblia chega a dizer que ele caiu do céu. Amado, entenda isso. Há uma confirmação pelo próprio Jesus em Lucas 10, 18, e isso é interessante, onde ele diz ter visto, e isso é muito interessante, Satanás cair do céu. Lucas 10, 18, sim, quem? Professor Mário? Pode ficar à vontade, Mário. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Essa passagem é quando voltam os discípulos 70 e eles começam a se maravilhar, e o próprio Deus diz: eu vi Satanás cair do céu. Amado, a palavra diabo, grife isso na sua revista, ela vem do grego que nós chamamos diabolos, que significa enganador. Já no latim é muito interessante que ela faz uma menção de lux, no original, mais fero, que é igual, que traz luz, que dá claridade, luminoso. É por isso que ele é chamado do que nós chamamos de estrela da manhã. O termo Lúcifer se refere ao termo estrela da manhã. Isso é muito interessante. Já a palavra Shaitan, que significa Satã no original hebraico, significa acusador, opositor. A própria revista chega a dizer que ele é perseguidor de Deus. Logo também será perseguidor de suas criaturas, que somos nós, criados pelo próprio Deus, como nós vimos em Gênesis. Amado, Cristo, como disse o evangelista Mário aqui no início, ele nos deixou um grande privilégio. Qual é esse privilégio? Está em Marcos 16, versículo 17. O privilégio de dominar a Satanás através do seu nome. Entenda, não sou eu, não é você, professor, não é o pastor, não é o preleitor. Quem domina Satanás é o nome de Jesus. Aqui achou para mim? Evangelista Mário, sim? E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Olha que interessante, em meu nome. É nesse termo que nós devemos chegar para a nossa sala e mostrar para eles que é o nome de Jesus que liberta. Ah, mas eu sou fraco, sou batido, sou carente. Amado, é o nome de Jesus quem traz libertação. E isso nós precisamos deixar bem claro. Eu queria que alguém abrisse para mim Lucas 8, o versículo de número 30. Lucas 8, versículo de número 30. Sim, professor. Mário, pode ficar à vontade. É 8:30. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Amado, entenda que nesse contexto, o nome do demônio se chamava Legião. Legião, e nós precisamos deixar bem claro para a sala, era uma divisão principal do exército romano. Ele tinha cerca de 3.000 a 6.000 soldados. Deixe isso bem claro para a sua sala. O que eu acho interessante, e eles vão comentar aqui, a bancada vai comentar, que em todos os casos, onde houver a presença de Yeshua, de Jesus, Satã terá que se retirar. Tiago 4, versículo 8, nós vamos ver um texto maravilhoso falando sobre a presença de Jesus e sobre a ordem que é dada por Jesus. Amado, é interessante nós salientarmos para a nossa sala e colocarmos para a nossa sala que a presença, o nome, era uma herança. E o próprio profeta diz que sobre este nome todo joelho se dobrará, toda língua, e foi dado a ele nome sobre todos os nomes.
Jesus não é um nome comum, é algo diferente e especial. Amém, amado? Quem achou para mim? Tiago 4, versículo 7. Sim, amado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha, sujeitar. Sujeitar é uma ordem. E isso nós precisamos entender. A ordem de Jesus aos discípulos é sujeite. Olha que interessante. Eu sempre vejo uma maneira singular de dizer que hoje nós estamos vendo uma teologia de libertação onde homens não são sujeitos a Deus. Amado, nós precisamos diferenciar o que é encantamento e o que é libertação. O nome de Jesus em algumas igrejas está sendo usado como encantamento. Isso nós precisamos entender. Homens sérios que têm um compromisso com Deus não cobra pelo ato de libertação. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu sei que Jason tem umas experiências muito gratificantes com o Espírito Santo e pode falar algo sobre isso. Fica à vontade, meu amado. Sim. É incrível, é difícil entender como é que o ser humano consegue chegar a este ponto. Quando o próprio Jesus é quem nos diz e nos garante na sua palavra, dizendo aos seus discípulos e automaticamente que essa palavra recai sobre a gente: sem mim nada podeis fazer. Como Elias estava dizendo, hoje nós estamos vivendo um tempo onde o homem é colocado como centro, como ser poderoso, como aquele que domina tudo. E na verdade nós precisamos entender e colocar na nossa mente que nós não pregamos se Ele não estiver conosco. Nós não conseguimos trazer libertação a ninguém se Ele não agir em nossa vida. O próprio Jesus, na sua forma humana, disse, a gente vai ver Jesus por muitas vezes clamando ao Pai para fazer a multiplicação, clamando ao Espírito Santo para que esteja nele, para que Ele cure as pessoas. Jesus estava tentando nos mostrar, Elias, que nós somos dependentes de Deus a todo instante. É isso que a nossa geração precisa colocar. Unção não é unção sem a presença dele. Movimento é simplesmente movimento. Poder de Deus está ligado intrinsecamente em obediência à palavra dele. Eu fico maravilhado com Deus de ouvir essas palavras. O Jason gosta de pregar e ele pode falar com profundidade sobre o que nós estamos falando aqui, porque de graça receber, de graça dar. Eu nunca vi ele cobrar para pregar. E é interessante que as pessoas estão confundindo o evangelho. E eu disse numa lição aqui que hoje a noiva se tornou prostituta para alguns homens. Se tornou um negócio, e isso é perigoso, meu amado. Leve isso para a sua sala. Isso é perigoso para o meio cristão. Nós não podemos vivenciar isso na atualidade. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sim, professor Zias? Alguém da bancada? Eu vou prosseguir aqui com o tópico. Jason, sim? Elias, falando de autoridade, porque no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus vai expulsar o demônio daquele homem oprimido, no versículo 36 do capítulo 4, o pessoal que vivencia o milagre vai questionar o seguinte: que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles lhe obedecem? É interessante que eu estava tentando entender um pouquinho que autoridade era essa também, e aí eu fui entender o que é a palavra autoridade. A palavra autoridade é influência, é magistrado que exerce poder, que tem competência em algo. Ou seja, Jesus está ordenando com autoridade aquilo que ele conhece desde a fundação do mundo. Jesus está agindo com autoridade naquilo que ele é parte, naquilo que ele fez participação da criação. João capítulo 1 vai dizer: nada do que existe existiria se não fosse por ele e com ele. Então Jesus está falando daquilo que lhe é cabível, daquilo que ele tem competência, daquilo que ele conhece, né? Então é essa palavra aí para vocês. Anotei para me levar para minha sala, eu queria que você anotasse. Muito bom, muito obrigado, Jason. Eu vou continuar no tópico de número 2, Jesus e a realidade dos demônios, com o professor Osias. Prossiga, meu amado. Jesus e a realidade dos demônios. Uma realidade bíblica. A Bíblia desconhece a ideia de um diabo mitológico, ou que é um produto
da cultura humana. Nas Escrituras, Satanás e seus demônios são mostrados como seres reais. Uma das mais poderosas armas usadas pelo diabo é tentar mostrar que ele não existe. A Bíblia, no entanto, trata Satanás e seus demônios como seres dotados de pessoalidade. O próprio Cristo enfrentou pessoalmente Satanás no deserto e o derrotou, em Lucas 4, versículo 1, 13. Jesus também revelou que o diabo possui um reino e que trabalha de forma organizada. Tal reino é tão organizado que o apóstolo Paulo mostra que esse reino maligno está organizado de forma hierárquica. Amado, eu não sei se já aconteceu com vocês, eu acho que já. Já aconteceu com todo mundo. De pessoas que falam assim, ah não, Satanás não existe não, isso é mito, isso é coisa da cabeça de vocês. Vocês cristãos são loucos, né? E brincam com Satanás. Amado, a melhor coisa que existe para Satanás é alguém dizer que ele não existe. A melhor coisa, amado, eu queria que você anotasse para o seu aluno, que nós temos muitos visitantes que não creem no poder de Satanás, não creem no que ele é capaz de fazer. O significado de mitologia. Mitologia é história fabulosa dos deuses, semideuses e heróis da antiguidade. Satanás ele age por detrás de um sistema e ele comanda esse sistema. A própria Bíblia chega a dizer: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Mamon no original significa riquezas, a Satanás. Muita gente está dividindo o pensamento. É por isso que a Bíblia diz: não cocheeis entre dois pensamentos, ou sirva a Deus ou sirva ao demônio. Amado, nós precisamos frisar que Satanás existe e é um ser pessoal. João 10, 10. Quem está com a Bíblia aberta para mim? Professor Zias, pode ficar à vontade. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha que interessante. O ladrão veio para matar. O ladrão, esse significado que Jesus está dizendo, é o próprio enganador. Isso nós devemos usurpador, esse termo no original. O termo pessoalidade nos arremete principalmente a duas ideias fundamentais. Quais são essas ideias, professor Elias? Primeira, aquela que diz do que existe de mais pessoal como próprio e particular. O que é isso? Esse próprio particular é que existe em nós e em cada pessoa com que nós encontramos. É interessante que cada pessoa tem algo particular, algo pessoal. A segunda tese é aquela que fala de um modo de relacionamento. Entenda isso. Existe nos seres humanos, e isso é interessante, um aspecto muito interessante. Embora sejamos únicos e irrepetíveis, nós não temos ninguém igual a ninguém. Temos sósia, mas a digital é diferente. O modo de falar é diferente, o modo de agir é diferente. Não existe ninguém igual, não existe ninguém repetível. Isso é interessante, essa palavra. O Victor Frankl chega a dizer que existe algo em nós que ultrapassa o aspecto que nos distingue dos demais. Existe algo em nossa pessoalidade, no nosso modo de ser e de exercer quem somos. Com quem nós compartilhamos, amados. Isso é interessante. O que nós temos com os outros seres humanos. Victor chega a dizer que nós temos algo que é particular do nosso ser. E é este aspecto que compartilhamos que nos permite ter um relacionamento pessoal. O professor Jason tem algo particular dele. O professor Mário tem algo particular dele. O professor Osias tem algo particular dele. É algo intrínseco no ser humano dele, que somente ele tem. O modo de sorrir, o modo de falar, o modo de agir, o modo de vestir, alguém pode vestir igual, mas o modo de olhar, o modo de falar, o modo de compartilhar atitudes
que somente uma pessoa tem. Isso é pessoal. Logo, nós precisamos entender qual a conclusão de pessoalidade, Elias. A conclusão é as liberdades. Anote isso aí, para que você tenha notado. As liberdades que damos aos espíritos malignos nos fazem aproximarmos e sermos escravos dos mesmos. Olha que interessante. A liberdade que eu dou para os professores de estarem comigo me passa algo particular deles, e algo particular meu vai para eles. É interessante que o ato de fazer discípulo, eu escutei ontem isso na igreja, enquanto eu estava lecionando, o próprio Jason falou isso. O discípulo vivencia algo particular do mestre e passa a viver aquilo que o mestre vive. Amado, o modo em que nós damos liberdade ao inimigo nos faz ser escravos dele. Onde eu encontro algo disso na Bíblia? Há um texto muito bom que eu gosto de citar, para que os professores levem para a sala. 2 Pedro 2, versículo 19. Professor Osias, sim, pode ficar à vontade, lê para mim 2 Pedro 2, 19. E prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha que interessante. Aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Amado, Satanás, entenda isso aqui, ele não respeita a pessoalidade de ninguém. Após ele tomar a pessoa passa a ser o seu escravo. Muda-se a voz, muda-se a feição e muda-se o modo de agir. Isso aqui é muito interessante. Nós vemos a pessoa abandonar aquilo que era pessoal dele. É algo que ele faz que ele não sabe que ele está fazendo. Eu queria que os professores comentassem sobre isso. Professor James, fica à vontade sobre Satanás, algo que o senhor traz consigo ao longo dessa carreira. Falando de libertação, Elias, a gente percebe o seguinte, é algo que a gente até lecionou um tempo atrás, em uma lição que você estava passando lá na igreja, a respeito de... A gente entrou no assunto de domínio. Você estava falando sobre escolhas. Ou melhor, foi até o irmão... Esqueci o nome dele. Pedro, o irmão Pedro que estava lecionando. Na grande realidade, como você disse, o maior intuito de Satanás de tentar colocar na cabeça dos homens hoje é de que ele não existe. Porque uma vez que o homem entende que não existe, o homem não vai querer lutar contra aquilo que ele não existe. Ora, o intuito de Satanás então é criar na cabeça do ser humano o seguinte: você não tem que se preocupar comigo uma vez que eu não existo. Então eu posso fazer morada, posso habitar em você, e você não precisa procurar ajuda para poder se libertar disso. O que acontece hoje é que Satanás tem se filtrado em vidas e as pessoas não percebem isso. Como? As pessoas continuam sendo escravas do pecado e de Satanás automaticamente. Quando a gente lê Romanos capítulo 6, que é um texto que eu amo muito, capítulo 6, versículo de número 18, e a seguir, depois você lê na sua casa até o versículo 23, mas o 18 diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mais à frente o apóstolo vai dizer assim: que frutos vocês tinham do que vocês têm vergonha hoje? Ou seja, que frutos aquilo que vocês praticavam antes, vocês tinham que te traz orgulho agora? Nenhum. Agora, o fruto que vocês têm agora na presença do Senhor, libertos do pecado, é o que? Santificação e posteriormente a vida eterna. Sabe qual é o maior intuito de Satanás contra a vida do homem? É não permitir que o homem conquiste aquilo que Cristo já conquistou para ele na cruz do Calvário. O que? Vida eterna, morar com Cristo na glória, viver com Ele eternamente. Muito bem lembrado. Isso é interessante e nós precisamos focar nisso na sala, como o professor Jason disse, porque é uma realidade, meu amado. É o que nós estamos vivendo na atualidade. Professor Osias, sim, quer comentar algo? Aqui pode ficar à vontade, meu amado. Sim, professor Osias. Mateus 13, versículo 25. Mas o que foi semeado em boa terra é o que... Versículo 25.
Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quer dizer, o inimigo ele aproveita, né, do nosso sono espiritual. Quando você adormece ou você acredita que ele não existe, acontece isso que o Jason falou. Ele aproveita da sua inocência, vai entrando no seu psicológico, começa a falar baixinho no seu ouvido. Quando você assusta que não, você está num buraco profundo. Mas o que acontece? Eu já observei muito isso na igreja, tenho acompanhado algumas pessoas. Quando ele descobre que é o inimigo que está agindo, aí sim, ele procura uma libertação. Então, acreditar que o inimigo não existe, meu amigo, jamais acredito nessa hipótese. Ele existe e é pessoal. Muito bem, professor Mário, sei que você quer falar algo sobre isso, eu tenho com vasta experiência sobre o demônio. Sim, meu Mário, fica à vontade. Eu fico pensando o seguinte, uma das grandes armas de Satanás é que as pessoas creiam que ele não existe, porque ele pode operar com seus ardis, com a sua sagacidade. Então, o que é que caracteriza um ser? Se ele é um ser, vontade, emoção, inteligência, direção própria, isso caracteriza um ser, uma pessoa, alguém. Então, quando em Lucas capítulo 8, versículo 28 em diante, quando Jesus chega para aquele moço que estava endemoniado, logo os demônios falaram para Jesus: que temos nós, ou que temos contigo, vieste nos atormentar antes da hora, do tempo? Quer dizer, é uma pessoa que pensa, que raciocina para poder fazer tal pergunta para Jesus. Então ele é um ser, ele não é alguém que como as pessoas acreditam por aí, que não existe. Então ele tem artimanha. Quando a serpente enganou Eva ali no jardim do Éden, para que ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, então ali Satanás, usando a serpente, ele usou a sua astúcia, ou seja, a sua habilidade para enganar. Então, uma pessoa que tem inteligência, não é alguém que deixa de existir. Ô Elias, agora interessante também é o seguinte: Satanás, como a gente viu na revista aqui, o reino dele, o reino das trevas, é um reino organizado, segundo o que está escrito na própria lição, Efésios 6, 10 a seguir, né? Ele é um reino organizado. Ele tem um certo poder, autorização própria do próprio Deus. Agora nós precisamos entender que o poder de Satanás é limitado pelo próprio Deus. Quando a gente lembra da história de Jó capítulo 1, versículo 12, Deus vai dizer para Satanás: tudo que ele tem eu estou colocando na sua mão, você tem poder sobre ele. Em Jó 2, versículo 6, o Senhor vai dizer para Satanás o seguinte: tudo que ele tem você toca, só que eu estou te dando um limite. Na vida dele você não pode tocar. Ou seja, o poder de Satanás é limitado pelo próprio Deus. É por isso que quando Jesus aparece lá na terra dos Gadarenos e Satanás sente a presença do Mestre, a gente vai ver Satanás dizendo: o que o Senhor veio fazer aqui para me incomodar logo agora? O que o Senhor vem aqui para me atormentar antes do tempo? Porque Jesus é o locus, é a revelação divina, ou seja, o lugar da revelação do poder do próprio Deus. Mateus capítulo 11, versículo 27, vai dizer que Jesus vai dizer o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus está declarando que nele foi concedido, foi depositada a autoridade e o poder sobre todas as coisas. Por isso que Satanás se incomoda quando Jesus está por perto. Muito gratificante estar com vocês aqui hoje. Essa lição está maravilhosa. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que fala uma realidade experimental com o evangelista e professor Mário. Tudo bem. Uma realidade experimental. Na Palestina do primeiro século, a presença de pessoas oprimidas ou possuídas por demônios era uma realidade do dia a dia. No Evangelho de Lucas, encontramos dezenas de textos mostrando esta verdade. Lucas diz que Jesus curou de muitas moléstias. Além disso, registra ainda que Jesus repreendeu os espíritos imundos
e que via a queda de Satanás em cada demônio que era expulso. À luz da Bíblia não há, pois, como negar a realidade dos demônios. Ok, eu tenho algo interessante sobre isso aí. Eu queria que vocês abrissem em Lucas 9:42. Depois eu queria que vocês abrissem em Lucas 10:17. Eu queria comentar, professor James abriu sim, Lucas 9:42. Pode ficar à vontade, meu amado. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Eu acho interessante que grande parte das moléstias e das doenças que existem ainda hoje na atualidade são ações demoníacas. Nós precisamos entender que muitos casos do nosso tempo é ação demoníaca. A própria Bíblia chega a dizer que ele colocou o menino em convulsão. Amado, quantas pessoas são curadas? Mas existe algo nesse parâmetro para ser curado. Ontem nós discutíamos e debatíamos sobre isso, que existe o ato de fé. Quem precisa ser curado tem que ter fé. Fé em quem? Em quem está pregando? Não. Fé na palavra. Amado, Lúcifer, Satanás, ele se manifesta através de suas castas menores 24 horas por dia. E é interessante que quem está participando de um culto, ele precisa querer libertação. Não adianta você expulsar, nós expulsarmos, a igreja expulsar, se a pessoa não designar para si. Como a própria Bíblia diz, se ele não fechar a porta, ele vem e se alinha de novo, porque não encontrar a casa limpa. É interessante que a ação de Cristo, como nós vimos em Lucas 9:42, ela ainda permanece em nosso tempo, nos dando o quê? Autoridade sobre demônios e doenças. Ela permanece até o dia de hoje. Lucas 10:17, quem achou bem, professor Zia, sim? 10:17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha que interessante. Há uma visão que nós podemos dizer que Jesus mandou que eles fossem. Jesus não foi junto. Então não é necessário Jesus estar junto para que o demônio saia. É necessário apenas que nós clamamos pelo seu nome. Amado, isso é muito interessante. Amado, tenha para a sua sala, leve para a sua sala essa visão de que Jesus ainda continua operando milagres. Jesus ainda continua expulsando demônios através do seu nome. Amém, amados? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, professor Marcos, fica à vontade. Sim, eu gostaria de falar, Mateus 9:35 diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quer dizer, ele fazia a obra de Deus completa. Então, o nome de Jesus em si, ele já causa impacto. Quando aqueles demônios que estavam naquele moço e deparou com Jesus ali, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a vida tem que mudar, não tem jeito. Quando a pessoa chega até Jesus, a vida dele muda, então o mal tem que sair. Então os demônios pediram para Jesus: deixa-nos entrar nesta manada de porcos. Quem pagou o preço foram os porcos lá. Eles entraram, Jesus permitiu os demônios entrar na manada de porcos, mas o homem, o ser humano, ele foi livre, foi liberto. Então o milagre está aí. Deus é uma alma, uma vida. A pessoa, o mundo inteiro não pode comprar a alma de uma pessoa. Então Jesus permitiu os porcos pagarem o preço, mas a vida daquele homem foi poupada. Eu acho super interessante que a vida, a verdade, ela não está no homem, ela está na palavra. É por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há duas ações interessantes no Evangelho. A primeira, o primeiro ato no Evangelho é o ato de um pecador pregar e pessoas converterem. O segundo
É o ato deles crerem na palavra, que não é, olha que interessante, não é do pecador, mas do próprio Cristo. Isso me deixa maravilhado com o Evangelho, que significa boa nova. Professor Jason, pode ficar à vontade. Elias, pegando aqui um gancho que você falou, é muito importante frisar aqui, neste tempo que nós estamos vivendo, a importância da palavra. Como você falou, quem liberta o homem é a própria palavra. Romanos 1 vai dizer, porque eu creio no Evangelho, ou melhor, não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Aí quando a gente vai ver hoje em dia, é o que Jesus falou, o maior intuito de Satanás é retirar do teu coração a palavra, é que você se apegue naquilo que é vão, naquilo que passa, naquilo que não tem poder, aquilo que não pode libertar. Olha o que Jesus vai falar quando ele está falando da semeadura, da parábola da semeadura, lembra? Lá em Marcos capítulo 4, no versículo 5, Jesus vai dizer assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Ou seja, o maior intuito de Satanás é retirar de nós, ou retirar do povo, seja ele cristão ou não cristão, você que entra na igreja para ouvir, o maior intuito de Satanás é pegar aquela palavra que você ouviu, que é o Evangelho, e retirar da sua vida. Por quê? Porque ele sabe que com a palavra você vai abrir os olhos, você vai ser impactado, você vai ser visitado pelo Espírito, e o Espírito vai fazer o trabalho de te convencer. Então o intuito de Satanás é exatamente esse: retirar a palavra do povo, retirar a palavra de Deus de você. Eu acho digno nós falarmos e comentarmos sobre isso, para que você comente na sala, professor. Isso aqui é interessante, o que nós estamos vivendo, que é o próprio Deus já garantiu na palavra que iria tirar a igreja da terra, o que nós chamamos de arrebatamento. Esse último tempo nós podemos dizer pré-arrebatamento que nós estamos vivendo, né? A iminência do arrebatamento. Satanás já lançou sobre a população, sobre o povo, algo enganoso e sutil. E existem inúmeros canais, eu posso citar aqui inúmeros canais, um deles é o History, que tem pregado veementemente sobre a ação de extraterrestre na Terra. Amado, isso é ação demoníaca. Sabe por quê? A eminência da igreja ser tirada da terra é uma realidade. A própria Bíblia diz isso. E quando nós formos tirados da terra, a primeira coisa que a população vai dizer é: os extraterrestres tiraram o povo da terra, se esquecendo do cumprimento de Apocalipse, que diz que a igreja seria arrebatada. Amado, nós não podemos esquecer dessa promessa. E a sala precisa entender que esse acontecimento já está à porta. Amém, amado? Eu vou continuar no tópico de número 3, que fala Jesus e a obra dos demônios, com o professor Jason. Sim, meu amado. Tópico 3, a parte primeira: Jesus e a oposição dos demônios. O caso da libertação do endemoniado, que ocorre logo após Jesus acalmar a tempestade, é um dos muitos relatos que mostra como os demônios entraram em rota de colisão com Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas 8, 28. Disse o espírito maligno. Isso era esperado que acontecesse por causa da própria natureza da missão de Jesus, que é destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Essa missão também foi confiada aos seus discípulos e posteriormente posta em prática por sua igreja. Amado, eu achei super interessante o texto. Eu queria que você grifasse para você ler para a sua sala, de 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha que interessante. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A insistência no pecado, anote isso,
nos faz ser filhos do inimigo. Isso é interessante nós frisarmos na nossa sala. Porque às vezes os jovens dizem, não, amado, quem é pai da mentirinha é Satanás, e quem é pai do mentirão também é Satanás. Não existe um intermédio, não existe um muro onde uma mentira pequena não é de Satanás. Ambas são de Satanás. Entenda isso, coloque a sua sala para entender. Então a insistência no pecado nos faz ser filho do inimigo. Mas em contrapartida, eu queria que o professor Jason abrisse para mim em Atos 5,16. Em contrapartida, existe a liberdade. Olha que interessante, que é Jesus e seus discípulos, que nós chamamos de Talmadim. Ambos estão à porta todos os dias. Amado, assim como Jesus e os discípulos estão à porta todos os dias, é a igreja hoje com seus membros. Professor Jason, lê para mim, sim. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Olha que interessante, havia nas cidades circunvizinhas, havia em todo um povoado o crédito na palavra de Deus. Assim como diz o texto que eu acabei de ler, de 1 João 3, versículo 8, parte B, ele diz, olha que interessante, para isto se manifestou o Filho de Deus, o Filho de Adonai, para destruir as obras do diabo. É interessante que no verbo, na tradução original, nós vamos ver que para isso se manifestou o Mashiach. O Mashiach significa o enviado de Deus, esperado das nações. Ele se manifesta para quebrar as obras de Satanás. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que diz Jesus e a libertação dos endemoniados, já caminhando para o final com o professor Osias. Sim, meu lado. Jesus e a libertação dos endemoniados. Quando questionado sobre ter curado no sábado uma mulher com um espírito de enfermidade, Jesus respondeu: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos mantinha presa. Em Lucas 13,16 você vai encontrar essa passagem. O verbo grego traduzido como libertar é luo, e significa nesse contexto livrar de laços, desamarrar, tornar livre. Jesus veio para libertar os cativos do diabo. Essa libertação é também tida como uma cura ou livramento do poder do mal. A palavra curados traduz o grego terapeuá, de onde vem o vocábulo português terapia, e significa sarar, curar, restaurar a saúde. Ao libertar dos demônios, Jesus trata também de todos os efeitos colaterais em Lucas 10 e 19. Muito bem, eu acho de extrema importância, eu queria que os senhores abrissem para mim João 5, versículo 17 e 18. Eu acho de extrema importância, e eu recebi no meu e-mail algo interessantíssimo sobre o sábado, uma aluna perguntando. Sobre o sábado, eu queria que vocês colocassem para a sua sala, professor, expusessem para a sua sala João 5, 17 e 18. Sim, professor Osias, fica à vontade. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, dizendo-se igual a Deus. Eu acho de extrema importância esse texto para você, professor, porque Jesus debate a lei, os escribas e os fariseus, dizendo: o meu pai trabalha até agora, convém que eu também trabalhe. Não há em todo o conceito cerimonial
E nós vimos na Bíblia um ato de Jesus em participar da lei, cumprir a lei, para deixar o seu filho órfão. Amado, é interessante que os escribas e fariseus eram tão hipócritas que se uma ovelha caísse, ele iria lá buscar no sábado. Mas quando Jesus curava, eles razoavam entre si. Sobre a palavra libertação, eu queria que você anotasse, ela vem do grego que nós chamamos de sotero. Sotero significa livramento, salvação. Essa palavra sotero, na teologia, existe uma matéria chamada soterologia, estudo acerca da salvação. E é uma matéria muito boa. Em contrapartida, nós temos o que nós chamamos aí a palavra redenção, que vem do grego lutro. Esse lutro significa preço de soltura, resgate, preço de resgate. Já uma outra palavra consignada e próxima é lutro. Lutro, no grego, significa resgatar, redimir, libertar pelo pagamento de um preço. Outras palavras hebraicas que se comparam a essa palavra, é interessante que nós descobrimos padar, que significa resgatar, redimir. Já o termo Gaal, que é muito usado na Bíblia quando se fala de Deus, sobre o Espírito Santo, o Gaal significa redimir, agir como parente. Em contrapartida, nós temos Jesus como nosso Gael. Gael significa redentor. Ambas as palavras nos aproximam de Jesus, nos mostrando que verdadeiramente Ele era aquele que nos trazia a remissão. Amado, há em Jesus, escute isso aqui e anote, há em Jesus não só a redenção, não só a liberdade, não só o resgate, mas a cura após todas as moléstias do inimigo. Jesus não somente cura, mas trata, anote isso, mas trata os efeitos colaterais. Então em Jesus há uma completude, há em Jesus há o que nós chamamos de inteiro, onde a cura, libertação e principalmente tratamento da alma. Eu espero que você tenha anotado todos os verbos e se você precisar, mande abaixo da lição o seu e-mail, que vai ser um prazer te enviar todas essas palavras em hebraico e em grego para que você debata com a sua sala. Eu me despeço de vocês, deixando um forte abraço e que Deus possa nos abençoar, lhe dê uma aula cheia da plenitude da graça do Senhor. Essa aula para mim foi de grande importância. As considerações finais dos meus convidados, que eles quiserem comentarem, fique à vontade, professor Mário. Sim. Eu só queria falar sobre essa questão de que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam à sua volta, que queriam reprimir a ação dele, e ele pergunta, não convinha soltar esta filha de Abraão que estava aprisionada? Quer dizer, ela estava com um problema que gerava outro problema. A sua alma também estava angustiada para sair daquela situação. E não importava se era sábado, segunda, terça, domingo, o que importava é aquilo que Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai que está no céu, o que me enviou. Então a vontade de Jesus é essa, que nós também façamos a obra dele, independente de quem quer que seja e o momento qualquer que for. Nós devemos pregar a palavra a tempo, a fora de tempo. Não desista, faça a obra de Deus, que Deus vai abençoar a tua vida. Muito bem, professor Zias. Eu quero agradecer a todos por mais este momento. Quero agradecer primeiramente a Deus, louvamos a Ele por esse momento, né? E pedimos a vocês que continuem firmes nesta obra maravilhosa que é servir a Jesus e estudar a palavra para chegarmos no céu convictos daquilo que fizemos na terra. Professor Jason, fica à vontade, meu amado. Eu quero aqui também agradecer pela oportunidade, pelo convite que me foi concedido, de poder estar participando dessa EBD em Foco maravilhosa. Eu quero deixar para encerrar um comentário de um filósofo por nome de Karl Barth, que diz assim, ele fala com muito discernimento, ele mostra como Cristo exibiu a sua onipotência de uma maneira poderosa. Ele diz o seguinte: essa é a perfeição da sua onipotência divina, falando de Cristo, que é diferente de toda onipotência abstrata, pode assumir a forma de fraqueza e falta de poder
e triunfa como onipotência também e especialmente até mesmo nesta forma, ou seja, Jesus assume a forma humana, assume a forma de carne, ele deixa a sua glória e o seu poder, se faz menor entre os homens, mas mesmo assim, sendo crucificado como um mentiroso, como um enganador, como um malfeitor, ele consegue na cruz do Calvário, um lugar de vergonha e dor, ele consegue triunfar sobre os demônios e o inferno, concedendo à igreja vitória para sempre. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Muito bem, meu amado, um texto maravilhoso. Eu vou me despedir de vocês, lembrando que só Jesus é o homem perfeito. Está em 1ª Epístola de João, o capítulo de número 3, o versículo de número 6, que diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Que Deus te conceda uma aula cheia da presença dele. E que Deus continue te dando graça para continuar nessa caminhada. Paz seja com todos. Amém.